Assim, quem já teve sabe o que eu estou dizendo. Era uma dor tão terrível que tinha dia que eu não aguentava. Teve dias que eu falei assim, pai, o Senhor é meu pai, o Senhor me criou para ser feliz, não me deixe sofrer assim não, essa dor está me matando. Aos pouquinhos, se o Senhor quer me levar, me leve já, não me deixe sofrer assim. Eu conversei com Deus, falei, eu não acho que eu sou tão ruim assim para sentir tanta dor. Mas se for, me faz suportar. Um dia eu caí da cama, a sorte minha foi que a minha companheira estava aqui, de tanta dor eu caí na cama e não conseguia levantar. E ela custou, né, a conseguir me devolver para a cama. Eu fui melhorando aos pouquinhos. E aí eu achei que eu morria. Mas eu não tive medo de morrer. Falei, Deus, se o Senhor está querendo eu ali, né, me leva, eu estou preparado, eu não tenho medo. E como eu não tive medo nessa existência, eu não terei na outra e nas outras. E aí eu me recuperei disso. E logo na outra semana, foi uma semana atrás da outra, eu adquiri o quê? A Covid. Eu tive o desgosto de, mesmo vacinado 3 vezes, eu tive Covid. Fui, fiz o exame, deu positivo. Né? E aí você nem imagina, né? A Covid é algo assim que quem teve sabe o que é ter uma Covid, não é isso? Porque afeta muita coisa na gente. Então, assim, o que me fez restabelecer e estar aqui hoje falando com vocês, eu inclusive nem estou trabalhando, estou de licenças médicas, há 4 meses de licença médica, em tratamento ainda, né? O que me fez existir foi essa crença de que a eternidade é real, de que Deus nos quer para ser seres eternos, filhos eternos dele, em evolução, para atingir o que o nosso irmão maior e muitos outros, né, mas aqui no nosso caso é Jesus, o Cristo, certo? Então foi isso que me deu força para estar aqui hoje de volta. Teve um dia, Dona, eu acho que eu não te contei isso, eu conversando com o pai, que eu acho que ele está dentro de mim, ele não está fora de mim, falei, pai, me fala qual que é a minha missão, o que eu preciso fazer aqui? Né? E aí nessa coisa de maluco que as pessoas pensam, né? Na minha intuitividade, né? Uma voz diz para mim, você ainda tem muita coisa que você começou a escrever e precisa terminar. Você ainda tem muita coisa a ensinar. Eu estou com a equipe aqui, que todas foram minhas estudantes. Né? Eu falei estudante porque elas realmente eram muito inteligentes e estudavam, aprendiam, né, tudo que o professor ensinava. E hoje elas estão aqui comigo. Existem milhares dessas pessoas. Eu falo elas porque eu me refiro a pessoas, né? Pode ser masculino ou feminino. Então elas hoje estão ensinando para nós, né? Estão sendo nossas professoras aqui. Então foi isso que me falaram, né? Falaram, olha, você ainda tem coisas para terminar de escrever e coisas para terminar de ensinar. Essas meninas não estão aqui hoje. E muitas que nos acompanham, né, no nosso canal têm mandado coisas assim para nós que são assim, de fazer a gente, né, motivar a gente a continuar a nossa missão. Né, Danilo? Você também tem missão, pode falar das suas. A minha missão não é diferente de cada ser humano, né? Porque o que eu entendo, eu até ouço muitas pessoas falar assim, ó, Deus tem um propósito na sua vida. Eu desconheço uma pessoa que Deus não tem um propósito na vida dele. E eu acredito, sinceramente, que o principal propósito de Deus na nossa vida, o principal propósito nosso para Deus, é a busca da transcendência. É a busca do conhecimento. Não do conhecimento material, simplesmente. É lógico que ele também faz parte. Então vamos conhecer sobre a matéria e vamos conhecer principalmente sobre a vida, para não dizer sobre o espírito, certo? Porque espírito é vida, espírito é mente que cria, né? Então, a partir do momento que a gente sabe disso e vai buscando mais conhecimento, a gente vai podendo criar e criar situações cada vez melhores, porque a transcendência é importante, ou seja, a transcendência é nesse sentido, no nosso ponto de vista. É no sentido de criar cada vez mais situações melhores. Inclusive, com relação a essa questão dos problemas de saúde que nós passamos, são questões que nós precisamos transcender, precisamos ultrapassar
e chegar num nível melhor, né? Então, essa é a minha opinião sobre essa questão da transcendência e sobre essa questão que você acaba de falar, tá? E às vezes, eu tenho uma palavra que eu não gosto muito dela, o erro, Uhum. né? Mesmo que a gente tome alguma atitude, ou fale alguma coisa, né? Ou pense alguma coisa, que desintoniza do amor universal do Cristo, de Jesus e de vários outros grandes avatares, né? De grandes mahatmas, de grandes mestres espirituais, ascensionados, iluminados, que deram exemplo do que seja o verdadeiro amor, né? O desprendimento de si ao outro. Jesus foi uma coisa assim fantástica, né? Assim, ele abriu mão dele por nós. Como ele faria se voltar, ou se voltasse de novo, faria a mesma coisa, porque já é um ser ascensionado, né? Um ser bastante evoluído. Então, mesmo com essas dores, com esses sofrimentos, com essas enfermidades, com as dificuldades que a gente passa, a gente tem que ver isso como forma de aprendizado. Eu errei isso. Não errei. Pegue isso, esses acontecimentos, como forma de aprender a ser melhor, né? E ser melhor é amar assim com profundidade o outro, certo? É saber perdoar, né? É ter a capacidade de perdoar, não guardar mágoa, não guardar rancor, né? Os estudos que eu estou fazendo agora da transcendência, isso está me tornando a vida cada vez mais bela, diz o seguinte: o nosso corpo, ele vive 3 dimensões. A nossa existência vive 3 dimensões. O nosso corpo está na 3ª dimensão, porque ele ainda é matéria, né? Certo? E ele quer matéria, eu quero um relógio novo, Rolex, né? Eu quero uma camisa nova, eu quero, né? É o ter. Essa é a ânsia do corpo. Mas nós temos uma coisa que está ligada ao corpo, que é o espírito, a mente. Então, a mente, ela vibra, nós somos ondas vibratórias, né? Ela vibra na 4ª dimensão. E aí, esse espírito vem e diz para o corpo: olha, não, você não precisa desse relógio, cara. Olha, está ali o Vitor, né, nosso assistente ali, é um menino, né, bom. Posso falar, Vitor? Menino pobre de periferia, veio do Maranhão para cá, tem dificuldades, a família. Então, Donício, deixa de vaidade, esse relógio caro. Esse aqui já está bom. Sabe, para que você quer outro melhor? Em vez de você querer outro melhor, que tem a necessidade, isso é o espírito na 4ª dimensão dialogando com o corpo na 3ª dimensão, porque o corpo quer ficar mais bonito. Mas e se o meu corpo falar para você, e o meu carrinho velho, eu posso trocar com o mais novo? Sem problema. Você pode trocar, né? Inclusive se estiver dando problema, né? Porque tem coisas que são necessárias para a nossa existência, para a nossa sobrevivência. Mas não precisa ser o excesso. Eu gosto muito de Sócrates e Platão, porque na ética de Sócrates e de Platão, né, a gente não sabe quem é quem, porque Sócrates falou e Platão escreveu, né? Sócrates e Platão é igual Jesus com os discípulos. Jesus não escreveu nada, os discípulos escreveram o que ele falava, né? Então, o Sócrates falava isso através de Platão lá no livro A República. Ele falava: olha, a vida não pode ser ostentatória. Inclusive, eu aconselho vocês a estudar, né, no livro 7º, né, da República de Platão, quando ele vai falar do que seja res pública, né, coisa pública, e democracia, governo do povo. Ele vai dizer: olha, uma cidade, uma polis, né, em grego cidade significa polis, uma cidade precisa ser governada por um ser sábio. E para esses dois, para Platão, o ser sábio é o filósofo, aquele cara que pensa o pensamento humano e pensa com amor. Então, o que Sócrates dizia, né? A ética para ele é o meu pensar, o meu falar e o meu agir ser de tal maneira que provoque a alegria, a felicidade de todos. Isso é ser ético.
Se o seu pensar, o seu falar e o seu agir não provocar a alegria e a felicidade do Dionísio, para Sócrates, Platão, para o pensamento socrático Platão, você não está sendo ético. Então a ética é essa coisa universal, que tem que atingir todo mundo. E também não está sendo humano. E aí, então, olha só, a nossa quarta dimensão, que é o espírito, que a gente pode chamar de consciência também, né? Mente, o Platão chamava de ideias, certo? Ele está chamando o corpo, dialogando com ele. Olha, não precisa, isso aqui é opulência, isso aqui é desnecessário, é ostentação. Isso aqui já está te servindo. Então, se não tiver, tudo bem, você troca, nós não somos contra isso. A filosofia não é contra isso, historicamente não é. Né? E nós temos um outro ser, que aí todo mundo utiliza ele. Eu, por exemplo, adoro mandar ele nas redes sociais. Né? Eu mando ele saindo aqui da boquinha, né? E coloco ele grande, ó, beijo no seu coração. Então, né, os estudos quânticos dizem que o coração nosso vibra na quinta dimensão. Ou seja, o coração está conectado, certo, com essa transcendentalidade, com esse amor transcendente do Pai, do Criador de tudo. Certo? Então, o coração, vocês veem que o coração ele acelera, ele sempre nos traz respostas. Né? Então, ele vibra. Aí, o que os grandes estudiosos falam sobre isso? Os teosóficos, os filósofos, etc. Quando esses três seres que convivem com a gente dialogam, né? O corpo, o espírito e o coração, terceira, quarta e quinta dimensão, quando eles dialogam, você se ascensiona. Você se torna um ser bom, amoroso, espiritualizado. Principalmente quando eles dialogam em harmonia. Em harmonia. É o que a gente chama de sincronicidade. Vocês já viram uma dança, por exemplo, né, Toninho, sem sincronia? Vocês já viram uma dupla sertaneja sem sincronia na voz? Vocês já ouviram, né, uma dupla sertaneja? Já viram uma dança, né, sem sincronia? Não funciona. Então, tudo precisa ser, né, estar em sincronia, em diálogo, né, em debate, em discussões para surgimento de novas ideias, novos procedimentos. Então, isso é começar a essa transcendentalidade, é ligar, né, as múltiplas existências que os nossos sentidos não percebem. Tem muitos seres que já, né? Jesus foi o máximo. Aqui falando, se a gente for para o Oriente, tem vários outros. Mas Jesus via, ouvia, sentia. Se vocês estudarem profundamente a vida de Jesus, o Dionísio pode falar um pouco disso. No deserto, né, Dionísio? O que Jesus viu no deserto? Quando ele foi descobrir a missão dele? Eu acho que a parte mais importante que ele passou, né, para exatamente se tornar Cristo, porque foi ali que ele viu realmente o Criador e como é a ação do Criador. Essa que é uma das coisas mais fantásticas que quando a gente consegue entender Cristo vendo o Criador e a sua ação em todas as coisas que existem no planeta e no universo, né? Porque para Cristo ver no universo era simples, para nós é mais difícil ver aqui. Mas a questão da transcendência é importante exatamente por isso, porque nós podemos chegar lá. Inclusive Cristo disse, né? Aquele que crer em mim fará as minhas obras e ainda maiores. Por quê? Crer não é simplesmente ler e falar o nome dele e falar, por exemplo, eu aceito Cristo. Para aceitar, a gente tem que conhecer. E a gente tem que conhecer profundamente. Porque conhecendo profundamente, a gente vai começar a andar no caminho que ele caminhou. A gente vai começar a fazer as coisas que ele fez e a gente vai estar no caminho da transcendência. Então, fazer as obras que Cristo fez é uma etapa de transcendência muito elevada que muita gente não acredita. Um dia mesmo, conversando com alguém, eu falei sobre isso e ele falou, não, mas nós somos humanos.
E Cristo é Deus. Mas nós somos Deus. O próprio Evangelho, a própria Bíblia fala: vós sois deuses. E Cristo falou isso: vem, creia em mim e fará as minhas obras. Então eu acho que o princípio da transcendência é a gente acreditar nisso. Acreditar em Cristo e seguir o seu ensinamento.